Olá, galerinha! Tudo na paz? Nas últimas décadas tem ocorrido um certo crescimento de uma classe média negra. Um crescimento reduzido, mas um crescimento. E nesse vídeo eu gostaria de refletir em como se dá a relação entre este novo grupo social e o racismo existente no território brasileiro. Como se dá a experiência de possuir privilégios econômicos e educacionais dentro da nossa sociedade? Como é ser uma mulher negra pertencente a este novo grupo que tem se consolidado no território brasileiro? Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Nas décadas de 50 e 60, nós vivemos aqui o mito da democracia racial. Não existia racismo aqui no Brasil e a prova disso era não apenas a ascensão social de alguns poucos negros, como também os casamentos interétnicos e as crianças que surgiam a partir destes relacionamentos. Será mesmo? Só que não, né? Mas sempre existia um desejo muito grande de parcelas significativas da população negra em ascender socialmente. Este era um projeto individual ou de grupos familiares. E poderia vir ou através do apadrinhamento ou através de concursos públicos. Eu já expliquei isso no vídeo anterior, vou deixar o card aqui para vocês verem e quem assistir pode dar um like, curtir. No que diz respeito aos cargos públicos, a partir do momento que o acesso a esses cargos veio através de concurso, isso facilitou a vida da população negra, que podia chegar a estes cargos sem passar por um processo de racismo pelo preconceito presente que inviabiliza a possibilidade de crescimento, ou pelo menos diminui. É neste contexto que o neoliberalismo e as privatizações têm um impacto significativo junto a esse grupo populacional, porque é sobre ele que vai incidir o racismo no caso de empresas privadas. Mas a grande reflexão é, a partir do momento que a gente tem esta ascensão, como este grupo será tratado? Eu já comentei no vídeo anterior que a trajetória da minha família se deu dentro de um processo de migração de um mundo rural para um mundo urbano. Não se buscava entrar na classe média, buscava-se uma condição de vida legal, favorável, que desse a possibilidade das pessoas viverem dignamente. E a minha família, em particular, sempre investiu muito na educação. Meus pais sempre me diziam: estuda, Selma, para você ter uma profissão melhor do que a minha, dizia o meu pai. E quando ele fala em melhor, ele está pensando, acima de tudo, em melhor remunerada e mais respeitada. Meu profundo respeito a todas as profissões. E eu acho que todas elas deviam ser remuneradas e respeitadas de forma adequada. Mas voltando à minha trajetória pessoal, me desculpem aqui entrar um pouquinho nessa coisa de vida pessoal, é porque eu também acredito que isso que eu passei, muitas crianças negras também passaram. Eu estudei na época da ditadura, fazíamos o ginásio e os negros eram minoria. Eu fui para o colégio e a minoria ficou menor ainda, era um grupo muito reduzido. Eu fui para uma faculdade pública e aí as pessoas negras poderiam ser contadas nos dedos de uma mão. Sobravam dedos. E eu estou falando de um curso de história que não é dos mais requisitados, mas dentro de uma universidade pública nós éramos a minoria da minoria. Todos nós sabemos que o Brasil é um país racista. Mas qual preconceito é maior? O de raça ou de classes? E de onde vem essa ideia de divisão da sociedade em grupos raciais? O que está por trás disso é a ideia de hereditariedade. Além da gente herdar as características somáticas, textura do cabelo, nariz, boca, cor da pele,
herdaríamos também características éticas e morais. E por conta disso, dessas características, a gente pode classificar a população. O que está por trás dessa ideia é a questão da pureza de sangue. E a pureza de sangue foi bastante presente na Inquisição que ocorreu em Portugal e em Espanha. É a ideia dos convertidos ao cristianismo. Esses cristãos, eles seriam diferenciados porque eles não têm essa pureza de sangue. Estamos falando de grupos muçulmanos e judeus. É claro que esse é um discurso político e que tem por base a divisão do poder e de privilégios econômicos e sociais. E é esta forma de pensamento que marca a colonização feita por Portugal e Espanha. E é desta mesma forma que eles vão tratar todos os povos que estarão sob o seu domínio, tanto os africanos quanto os ameríndios. Antônio Carlos Guimarães afirma que a noção de raça orienta a subordinação das populações ameríndias e afrodescendentes. Que o racismo é utilizado como uma forma de hierarquização social, privilegiando uns em detrimento de outros. Bom, voltando à classe média negra brasileira. Mas antes disso, eu gostaria de ressaltar que a população negra de baixa renda sofre com um racismo extremamente violento e cruel. São grupos que normalmente habitam a periferia, que não têm renda, que não têm muita escolaridade e que se tornam extremamente vulneráveis dentro desta sociedade extremamente preconceituosa. Isso não significa que a classe média, quando ascende socialmente, deixa de passar pelo racismo. Mas como é que é mesmo que se dá a ascensão? Estudo, apadrinhamento ou apoio, isso feito muitas vezes para com as empregadas domésticas, onde a família ajuda nos estudos de um ou outro membro dessa família, e de concurso público. A gente não pode deixar de lembrar que a ascensão da classe média negra nos Estados Unidos, ela se deu dentro de um processo de segregação. Então, aí o que ocorre? Este grupo populacional vai ascender economicamente dentro daquelas atividades que a população branca não queria exercer e produzindo para o grupo social do qual ela é originário. Então, a sensação de pertencimento e a proximidade dessa base é muito maior. Aqui no Brasil, a ascensão da classe média se dá dentro de um processo de menor segregação. Ou seja, aqui é tudo junto, misturado. O pequeno grupo populacional, quando ascende junto com a população branca, que é a maioria da classe média. E aí, a concorrência vai se dar dentro de um contexto de desigualdade, porque o racismo incide, evidentemente, exclusivamente sobre a população negra. Eu vou voltar na minha história de vida. Não porque ela seja necessariamente peculiar. A minha geração entrou para a sala de aula para ser professora muito nova. Mal saíamos da faculdade, ou melhor, mal entrávamos na faculdade e já íamos para a sala de aula. As minhas amigas diziam: quando eu cheguei na sala de aula, todo mundo pensava que eu era aluna. A mim, pensavam que eu era faxineira. Todo respeito às faxineiras, que atuam de uma forma muito forte, cuidando e controlando todo o espaço das escolas. O problema é que essa confusão traz em si a ideia de que uma mulher negra tem que estar em posição subalterna e não vai chegar a um processo de ascensão de dar aula como, por exemplo, numa escola particular de elite, numa universidade. Todos nós queremos ser tratados de forma digna. Como professora universitária, eu quero ser tratada como uma professora universitária. E quero que todos os profissionais, brancos ou negros, sejam tratados de forma respeitosa. Quando um negro se faz presente dentro de um universo majoritariamente branco e dominado ou pela classe média, ou pela elite, ou por um grupo de conhecimento cultural e intelectual, a primeira sensação é de estranhamento,
É aquele susto, como se perguntasse: o que está fazendo aqui? Quem é você? O que você quer? É claro que ninguém te aborda desse jeito. Normalmente as pessoas vêm comendo pelas beiradas, né? Oi, o que você quer, o que você deseja, até que trava o conhecimento e as coisas podem ir rolando de boa até o primeiro conflito. No primeiro conflito, a lembrança vai ser feita. E aí, a questão racial vai ser a primeira a ser levantada. Existe uma construção social que coloca o negro em uma posição simbólica inferior ao do branco no que diz respeito principalmente à questão econômica. Mas a gente vive numa sociedade capitalista que, quando detectou que estava surgindo uma classe média negra, incentivou o consumo. Produtos voltados e incentivo muito forte ao consumo. Porém, quando você chega em um espaço de produtos de alto poder aquisitivo, basta você olhar, logo aparece um e pergunta: sabe quanto custa? Você sabe quanto é? Mas eu não perguntei. A gente tem inúmeros relatos que falam de uma pessoa que está olhando os sapatos e pede: eu quero o número tal, e a pessoa fala o preço, sem que ela pergunte. Na prática, o que está implícito é essa ideia: olha, cara, você tem grana mesmo? Não me faça perder tempo se você não tem grana, certo? A classe média negra também é vista com desconfiança, tanto no que diz respeito ao seu caráter, quanto no que diz respeito à sua capacidade profissional. Somos preteridos nos meios sociais, afetivos e nas relações interpessoais. Algumas mulheres, quando na companhia de homens brancos, são confundidas como prostitutas. Ser da classe média não é um antídoto contra o racismo. Quando um pobre sofre pelo racismo, ele pode, porventura, associar a sua roupa, a sua forma de falar. Quando isso se dá com o representante ou da elite ou da classe média, fica claro que a ação está voltada por conta de um preconceito étnico-racial. Eu estou pensando principalmente em pessoas comuns, não estou pensando nas estrelas, né, nos youtubers da vida, nessas pessoas que têm toda uma projeção social. Eu estou pensando neste grupo que, da mesma forma que este outro, lutou e atuou no sentido de conseguir condições econômicas e favoráveis e uma vida digna. E aí a grande pergunta é: e o que eu faço com isso? Já ocorreu algumas vezes comigo, e acredito que para muitas pessoas negras, uma pessoa vem, olha para mim e diz assim: quando eu te olho, eu não vejo a sua cor. Eu penso: ué, dá para olhar para mim e não perceber que eu sou mulher, negra, professora? Mas dá para perceber uma série de características. Quando você me olhar, você tem que me ver. E, acima de tudo, não me julgar e me respeitar por aquilo que eu sou. E voltando à pergunta: o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço dentro de uma ação de racismo? Não existe resposta nem fórmula correta e concreta. Na prática é assim: quando a gente sofre racismo, ele dói muito, de uma forma violenta e cruel. E aí a nossa ação vai depender da personalidade de cada um, do momento e de como isso foi feito. Eu acredito na educação. Uma educação responsável, empática e de qualidade. E acho que este é o principal mecanismo que a gente tem para a construção de uma sociedade que respeite a todos, independente da sua condição de gênero, de sexualidade, de etnia, que trate a todos de forma igualitária e que conceda recursos econômicos e sociais a todos os grupos populacionais. Até o próximo vídeo.